Olá, pais, olá, mães, familiares, alunos, alunas, sejam muito bem-vindos, abraçados e acolhidos à nossa videoaula de Geografia. Eu sou o professor João Barbalho e como temática da disciplina de hoje nós estaremos conhecendo a regionalização brasileira, capítulo 9 do nosso livro de Geografia. Vamos para o assunto do nosso livro para ver o que a nossa temática nos brinda abordar hoje. Olha só. No livro de Geografia, capítulo número 9, como vocês podem estar vendo, e a temática: a regionalização brasileira. A tarefa de dividir o Brasil em regiões não é das mais fáceis. É por isso que até o começo do século XX, o espaço brasileiro era formado por diversas áreas que não se comunicavam entre si, por diversas áreas, e eram verdadeiros arquipélagos econômicos. Por essa razão não havia espaço geográfico integrado, um espaço nacional. Essa situação foi se modificando com as exportações do café, depois com a industrialização e atualmente com as infovias, redes sociais, e também da internet. Vamos lá. Dados do censo de 2010 e do CONAD 2014 demonstram o aumento do uso de celulares no Brasil como em todo. Uma das regiões em especial cresceu acima da média, Norte e Nordeste, juntamente às agências mais pobres, onde os programas sociais de governo são mais presentes, ou seja, as regiões. Então, o texto está falando que o Brasil ele se modificou, ele se desenvolveu com as políticas acontecidas desde a época do Império. E também a República, ela também vai dar um salto de progresso, também não é para menos, Estamos há mais de 130 anos da República, não seria possível que ela não fizesse nada para poder melhorar. E também com o advento da melhoria dos acontecimentos, claro que o Brasil tinha que alcançar essa demanda de evolução. Porém, todo esse processo beneficiou a região sudeste e subordinou as demais, transformando o Brasil num território de desigualdades. Para elaborar políticas de desenvolvimento e tentar diminuir as disparidades, foi necessário dividir o país em regiões. Neste capítulo estudaremos a regionalização do Brasil, as quais origens das desigualdades entre eles e critérios nortearam nossa divisão. Ou seja, o foco da República foi sempre apoiar São Paulo e Rio de Janeiro. E é por isso que as demais regiões do Brasil ficaram esquecidas. Porque o imperador Dom Pedro II, ele gozava de grande apoio e de prioridade no Nordeste. Até porque o imperador Dom Pedro II valorizava o Nordeste, valorizava o povo nordestino e apoiava financeiramente, fazia visitas, dava incentivos e cuidava no Brasil como um todo. Mas a menina dos olhos do imperador era o Nordeste. Aí veio a República com seus ideais franceses e eles vão olhar para o Sudeste. Aí vamos ver São Paulo, Rio de Janeiro, sempre crescerem, sempre ganharem destaque e atenção do governo republicano. Mas é claro que foram esses mesmos que incentivaram a derrubada do Império Brasileiro. Vamos lá. Vários Brasílios dentro de um só Brasil. A grande extensão do território brasileiro permite a existência de uma grande diversidade de paisagens naturais e de desigualdades sociais entre as regiões. Agora estaremos conhecendo cada região e os seus estados. No aspecto físico-natural, encontramos aqui diversos tipos de clima, o relevo, o solo, vegetação. Essa diversidade pode ser observada enquanto falta chuva no Nordeste. Todos os dias chove na região norte, se chega a nevar no sul, nos meses de inverno, no nordeste e no norte, o calor é intenso, enquanto a vegetação do norte é exuberante e de boa parte do nordeste parece morta, e por isso não tão exuberante, mas, para a surpresa de muitos, tão rica quanto aquela. Ou seja, está falando também que a região nordeste não tem as mesmas climas, não tem as mesmas prerrogativas naturais da natureza por um lado, mas tem por outros. Não é assistida de uma forma, mas é assistida de outras, Então, vivemos em um país
único, mas um país totalmente diferenciado, tanto pela natureza como também pela cultura, né? Então, é isso que o nosso texto está trazendo hoje. Dando sequência à nossa leitura. Essas diferenças naturais existem porque em nosso território, somadas às desiguais formas de produção e resultado de nossa formação, ao longo da história, nos permite encontrar dentro do Brasil vários Brasils. Então, o texto ele está explicando, né, do processo de povoação, para onde foram, aonde mais se destacaram, aonde mais se desenvolveu e as prioridades, né? Então, a história ela relata muito isso, né? Então, dando sequência ao nosso texto, né? E quanto à vegetação, a gente pode perceber que ela é bem diversificada mesmo, ela é bem diferenciada de região para região, né? Essas diferenças naturais existem no seu território e somadas a desiguais formas de produção, como nós já sabemos, né? Então, saímos da página 118 e migramos para a página 119. Aí vamos ter o mapa do Brasil político com uma informação que ele vai ser bem rica e bem dinâmica, trazendo sobre o nosso país. Olha só como vocês podem estar observando. Muito bem. Depois dessa leitura desse gráfico, né, seguindo as orientações para conhecer o mapa brasileiro, nosso mapa oficial republicano, o nosso mapa atual, né? Aí tem um trecho falando da formação dos estados, que antes chamavam províncias, e vai falar um pouquinho da formação dos municípios, do governo federal, bastante rico em informação na legenda amarela. Aí migraremos para a página de número 120 para conhecer um pouco mais sobre essa temática, de arquipélagos econômicos a espaço nacional. No início do século XX, a economia brasileira era constituída de economias que não se comunicavam entre si, por isso eram chamadas de ilhas ou arquipélagos econômicos. Ou seja, o Nordeste produzia açúcar, o Sudeste o café e a Amazônia a borracha. As ligações internas desses arquipélagos exportadores eram muito frágeis e os mercados regionais eram mais importantes. Por essa razão, não havia espaço geográfico integrado entre o espaço nacional. Ou seja, está falando que o Sudeste produzia o café, o Nordeste produzia o açúcar, a Amazônia produzia a borracha. Então, eram estados separados, indiferentes, quase ninguém conhecia ninguém. Então, não havia um intercâmbio, não havia uma comunicação, não havia um entrelaçar entre eles. Então, tudo que eles produziam, eles vendiam por eles mesmos. Então, não tinha um ciclo econômico, não tinha um encontro. É disso que o texto está falando. Então, essa situação foi se modificando quando a economia cafeeira, no final do século XIX, impulsionou a industrialização que intensificou as desigualdades regionais, diferenciando acentuadamente o abaixo desenvolvimento das regiões Nordeste e Norte, em certa medida do Centro-Oeste das regiões Sul e Sudeste, onde se concentraram as indústrias de desenvolvimento econômico e social. Ou seja, está falando com a chegada das linhas de trem, com os projetos das ferrovias trazidas da Rússia, do Império Russo, pelo imperador Dom Pedro II, juntamente com o Barão de Mauá, as instalações das malhas ferroviárias. Vamos ver o Brasil prosperar, o Brasil crescer, o Brasil tomar novas formas, o Brasil se tornar um país prodigioso, né? Vamos lá, então. Como estava dizendo, a partir da década de 1930, o Brasil passa por transformações proporcionadas pela industrialização que romperam com o isolamento dos mercados regionais, criando um mercado interno nacional, provocando a necessidade de se reorganizar, né? E aqui está falando o texto da diversificação de produtos, ele está falando já dos encontros desses estados, da nova política, da nova formação, do novo ver, da nova modalidade econômica administrativa sobre o Brasil, certo? E vamos lá, né? Para que isso ocorresse, foi necessário conhecer o território e seus recursos naturais, suas áreas favoráveis e a nova economia, as novas áreas com problemas.
Ela precisa conhecer a população onde ela se concentrava, principalmente seu potencial de consumo e trabalho. Com o objetivo de conhecer o território nacional, seus recursos naturais e sua particularidade, potencialidades, o governo brasileiro resolveu dividir o nosso território em regiões. Daí que o nosso país vai ser dividido, né? Então, no Império não tinha um país dividido, veio ter na República. Essa regionalização ou divisão do espaço geográfico brasileiro em regiões, isto é, em partes menores, cujos aspectos culturais, socioeconômicos e naturais se interagem, facilitou conhecer, planejar e aproveitamento dos recursos de cada porção do território com o propósito de integrar a economia nacional, já que a região se relaciona com as demais e não podendo ser analisadas isoladamente. Ou seja, o texto está falando que esse novo modelo, esse novo plano, permitiu cada estado conhecer o outro, conhecer a sua cultura, conhecer a sua economia, a troca comercial, a troca de alianças, o favorecimento, os projetos de mercadoria. Ou seja, vamos ter um país evoluindo, um país crescendo, um país se conhecendo e conhecendo o que tem dentro dele, né? Então estamos falando de um novo período, de novo tempo, do tempo republicano, né? Portanto, na nossa próxima aula estaremos conhecendo sobre o IBGE, a sua importância e a sua contribuição para a modificação e desenvolvimento social, cultural e econômico do Brasil. Vou ficando por aqui, meu grande abraço e muito obrigado pela sua companhia e até o próximo encontro.